Bom, vamos começar uma aula agora sobre excedente do produtor, excedente do consumidor e bem-estar. Imagina o seguinte: nós queremos analisar uma política pública e identificar se essa política pública ela gerou bem-estar para a sociedade ou ela gerou uma perda de bem-estar. Para isso, para conseguir fazer isso, nós vamos ter que identificar o nível total de bem-estar gerado por essa política pública. De forma mais específica, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que identificar o montante de excedente do produtor e excedente do consumidor. Isto porque o nível total de bem-estar é igual ao excedente do produtor mais o excedente do consumidor. Tá, professor, mas afinal, o que é excedente do produtor e o que é excedente do consumidor? Bom, teoricamente falando, o excedente do produtor é aquele valor obtido pelo produtor, aquele montante de recursos, digamos, de bem-estar oferido por ele, acima do preço que ele paga de equilíbrio. Em termos formais, o excedente do produtor vai ser toda essa área destacada em verde. Por quê? Para isso, vamos considerar este exemplo. Imagina o seguinte: nessa situação aqui, o preço de equilíbrio de mercado é igual a 2. No entanto, um determinado consumidor, ele está disposto a pagar até 4 para adquirir este produto. Imagina o seguinte: existe um consumidor que dadas as preferências deste consumidor, ele aceita pagar até 4 pela aquisição desse produto. No entanto, quando este consumidor vai para o mercado, ele se depara com preço de 2, conseguindo adquirir este produto por apenas 2. Toda essa diferença entre o preço que este consumidor está disposto a pagar e o preço que ele paga, ou seja, 4 menos 2, é o excedente que ele obteve na aquisição deste produto. Ou seja, é um valor que ele estaria disposto a pagar, mas que a firma, ao vender este produto pelo preço de mercado, ela não conseguiu extrair deste consumidor. Com isso, nós temos o excedente do produtor para um produto específico. Se nós somarmos todos os produtos do mercado, ou seja, toda a área, toda a quantidade adquirida, até a quantidade de equilíbrio, nós vamos obter o excedente total de mercado. Em outras palavras, o que nós vamos obter? O que nós vamos descobrir? Que o excedente total de mercado é exatamente toda a área acima do preço de equilíbrio e abaixo do e abaixo da curva de demanda, que é exatamente o que nós temos destacado aqui no nosso gráfico. Ou seja, toda essa área acima do preço de equilíbrio, aqui no preço do equilíbrio nós temos o preço efetivamente pago por este consumidor. E sobre a curva de demanda, nós temos o preço que este consumidor, que os consumidores, de um modo geral, estariam dispostos a pagar. De tal forma que essa diferença, de modo mais geral, toda essa área vai nos dar o excedente do consumidor. Para o excedente do produtor, vale raciocínio análogo. Ou seja, imagina o seguinte: nós temos aqui este preço, que é o nosso preço de equilíbrio, PE.
No entanto, o consumidor, uma determinada firma, quando vai para o mercado, ela estaria disposta a ofertar este produto para um preço aqui, digamos, de P1. Porém, no momento que essa firma chega para ofertar o seu produto, ela fica feliz, ela tem a feliz notícia de que, em vez de pegar apenas o preço P1, que é o preço que cobre os custos dela, ela vai conseguir pegar o preço de PE. Toda essa diferença entre o preço a partir do qual a firma estaria disposta a ofertar o seu produto e o preço efetivamente pego por essa firma, que é a DPE, vai nos dar o excedente do produtor. Se nós somarmos o excedente do produtor de todas as firmas para todas as quantidades vendidas, aqui toda a área até o ponto de equilíbrio, o que nós vamos observar? Que o excedente do produtor, do mercado como um todo, ele é a área abaixo da curva de demanda, melhor dizendo, é a área abaixo do preço de equilíbrio e acima da curva de oferta. Em outras palavras, o excedente do produtor é toda essa área destacada em verde. Se nós somarmos a área destacada em verde do excedente do consumidor com a área destacada em verde do excedente do consumidor, nós vamos obter o excedente total do mercado. Em outras palavras, o nível de bem-estar total gerado neste mercado. E com isso nós temos um indicador que pode ser utilizado para mensurar o nível de bem-estar gerado, digamos, por uma política pública. Abro a sessão para sanar as dúvidas que apareçam.